Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, 16 de janeiro, mais um Clima na Semana se iniciando, já cumprimentando meu amigo, agrometeorologista da Rural Clima, nosso parceiro, Marco Antônio dos Santos. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Bem, né, cara? Voltou a chover mesmo que irregular lá aí no Rio Grande do Sul, né? No final dessa semana passada. As coisas estão melhorando, o tempo está abrindo um pouco na região central. Então, assim, de uma certa forma, as coisas estão melhorando. Beleza. Convido a você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Temos novos materiais todos os dias no nosso canal Safras TV. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras. Aqui na descrição desse vídeo temos todas as nossas redes sociais. Esteja junto com a gente. Marco, aqui no Rio Grande do Sul tem feito o seguinte: a gente vê a previsão, por exemplo, para Porto Alegre, estou em Porto Alegre, né? A gente vê a previsão, indica sempre chuva, vai ter chuva, ia ter chuva sábado, ia ter chuva domingo, mas pelo menos aqui na capital a gente fica acompanhando, tá, mas e cadê a chuva? Muito pontual num cantinho da cidade, no outro, assim, mas e em alguns momentos abrindo o sol, uma coisa meio estranha, né? O clima vem surpreendendo de certa forma, mas a gente sabe que no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, tem melhorado mesmo o clima, né, Marco? Olha, Alessandro, realmente acho que o grande problema esse ano continua sendo o estado gaúcho, né? Porque as chuvas que estavam sendo previstas para o final da semana passada, com o avanço de uma frente fria. E aí, na região da capital, em Porto Alegre, as chuvas não ocorreram, mas ocorreram de uma forma, quando ocorreram, ocorreram de uma forma muito irregular. Choveu mais na, no final da semana passada, mais nessa metade norte do Rio Grande, na divisa mais com, com Santa Catarina, do que propriamente na região centro-sul. Né? Se você permitir eu compartilhar uma tela aqui, Claro. né? Se você olhar, essas foram as chuvas do mês de janeiro, né? Se você reparar, as chuvas estão extremamente concentradas em toda a faixa central e poucas chuvas aqui na região sul. Quando a gente olha o diário e vê o que choveu, ó, no dia 11, choveu alguma coisa aqui no Rio Grande, pouca coisa. No dia 12, aí nada, que foi aquele que não choveu nada. E aí, a partir do dia 13, na quinta-feira à noite, começou a ter algumas chuvas, mas olha, essa região aqui do sudoeste, sudoeste do Rio Grande do Sul, gaúcho, nada de chuvas. E aí, alguma coisa muito irregular ali, aí realmente, como você disse, na região da capital, no entorno aí da capital, e chuvas um pouco melhores aqui nessa faixa mais norte, essa região central, ainda com poucas chuvas. E aí no dia 15, né, sem nada de chuvas, realmente, né, ontem não choveu nada, porque a frente realmente já subiu e trouxe chuvas aqui para o Paraná, para São Paulo e para várias outras localidades. Né? Então, de uma certa forma, a Laninha ainda trazendo essas condições aí ruins, não só para o Rio Grande do Sul, mas também para a Argentina e principalmente Uruguai. Voltou a chover com uma certa relevância para o Paraguai. O Paraguai voltou a chover relativamente bem. O restante do Brasil choveu bem. O final de semana até foi marcado pelo tempo aberto no Mato Grosso, Goiás, Minas, aqui em São Paulo. Isso permitiu o avanço da colheita. E o que a gente está esperando para essa semana é um clima tipicamente de verão. Sol, calor e pancadas de chuvas quase que diárias, mas chuvas mais na forma de pancadas. Centro-oeste, sudeste e no Mato Piba. E no sul, chuvas um pouco mais concentradas de quinta para sexta-feira, novamente, né? Mas mais concentrado em Santa Catarina, Paraná, Paraguai e Mato Grosso do Sul. E no Rio Grande do Sul, a mesma coisa, chuvas bastante irregulares por lá. E temos aí para até nessa segunda metade do mês, bom, essa semana agora, né, tem essa previsão aí de pancadas, né, e até o Rio Grande Uhum. do Sul pode ter alguma coisa, né, mas a gente vê até o final do mês uma situação que pode se
Pode-se dizer que tem alguma coisa mais animadora ou vai ser essa coisa irregular aí até o final do mês mesmo? Olha, Alessandro, eu vou ser muito sincero com vocês aí, meu. Eu acho que essas chuvas continuam ocorrendo no Rio Grande do Sul. Não é uma ausência como no ano passado, porque nessa época estava. Se você pegar os nossos bate-papos de um ano atrás, exatamente um ano atrás, a gente falava que não ia chover e as temperaturas iam se manter acima dos 40 graus. Esse ano as condições estão bem diferentes, está chovendo, só que de forma irregular. Então, muitos produtores receberam altos volumes de chuvas na semana passada, passaram dos 50 milímetros, enquanto os outros ficaram no zero. E essa semana não vai ser diferente, né? As chuvas vão ocorrer mais no final da semana, a partir de quinta-feira, mas ainda de forma irregular. Então, vai ter produtor recebendo novamente chuvas boas, enquanto outros zero. E essa vai ser atuada não só para essa segunda quinzena de, de janeiro, mas o mês de fevereiro, pelo menos a primeira quinzena de fevereiro é igual a essa. Não é uma ausência, está longe de ser uma ausência de chuvas, como no ano passado, mas também falar que é uma chuva geral, também não dá para falar. Ainda continua. No entanto, a Laninha está se mostrando realmente que está perdendo forças, de uma forma ainda muito mais devagar do que deveria, mas o fato é que o outono, para quem já está pensando, aí eu estou falando exclusivamente para o Rio Grande, mas quem está pensando em plantar a sua safra, segunda safra de soja, eu acho que tem que apostar pesado, porque o outono, a segunda metade do verão e o outono tem tudo para ser tão bom quanto foi do ano passado, né? Se você pegar, a partir do dia 15 de fevereiro em diante, voltou a chover com uma certa cadência, né? Principalmente mais por final de fevereiro, e não parou mais de chover até outubro, né? Choveu de março até outubro, choveu muito bem no Rio Grande. E essa vai ser a atuada desse ano de novo, chuvas muito boas. E para as regiões centrais, é uma condição de clima típico agora, essa segunda quinzena, típica de verão. Sol, calor e pancadas de chuvas diárias, mas sempre na pancada. Meu medo fica para essa faixa central do Brasil, que é o sudeste, centro-oeste e também partes do Mato Piba, de na virada do mês, ou seja, final da semana que vem, início de fevereiro, aí pode invernar de novo. Ó, pelo menos uma situação mais animadora aí para a sequência da jornada Uhum. desse ano aí na agricultura gaúcha, porque realmente preocupa em algumas regiões. E é como você falou, os relatos que a gente tem aqui, tem regiões que está chovendo muito bem, e daqui a pouco uma região vizinha ou próxima já está uma situação que não aparece mais a umidade. Mas a gente tem para sudeste, para centro-oeste, uma situação bem melhor em relação à regularidade de umidade, né, Marco? Sim, isso mesmo. A gente está com chuvas relativamente boas, as condições para o café, para a cana-de-açúcar. Rolou-se uns boatos aí que fevereiro ia ser com chuvas abaixo da média, que poderia trazer problema para as áreas do café, da cana. Isso já caiu por terra, ou a água caiu por água, né? Melhor É, dizendo, porque fevereiro está se mostrando um clima típico de verão, não tão é. chuvoso quanto foi janeiro, que é bom também, porque esse excesso de chuvas também é ruim para as lavouras. Um típico assim, ó, fica 1, 2 dias chovendo, depois abre 3, fica 4, 5 dias sem chover, depois passa uma outra frente. Nesse meio tempo tem aquelas pancadas de verão, ou seja, fevereiro vai ser um clima tipicamente de verão em praticamente todo o Brasil. O café caiu bastante por causa, e na Bolsa de Nova York, por causa dessa indicação aí de chuvas bem boas para as regiões produtoras nesse período agora aí que vai a granação vai formando grãos Sim, mais para definir mesmo a safra. O café exatamente. vem despencando em Nova York, né? Bom, Marco, e para finalizar o nosso papo, se a gente for pegar aí os nossos países vizinhos, principalmente a Argentina, mas tem o Paraguai também, e segue bem complicado, né, Marco? O Paraguai está melhorando, eu acho que tem tudo para melhorar bem o Paraguai agora. Eu acho que o grande problema fica ainda realmente para essa região mais sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, que não é uma ausência de chuvas, como a gente bem deixou aqui Uhum. pautado para o Rio Grande, para a Argentina é a mesma coisa.
Não é uma ausência de chuvas, mas está longe de ser chuvas ideais. Então, eu já vi muitas consultorias aí como a safra, já falando talvez uma safra na Argentina abaixo de 40 milhões, mas ainda a gente acha que isso pode não ficar tão abaixo por conta ainda de chuvas, tem muita coisa ainda para rolar, mas o fato é que a Argentina está longe de ter um ano bom e uma produção cheia. Isso é o fato. Então, assim, não vai chover, as chuvas vão ficar bastante irregulares ainda, muito calor, né? E isso pode trazer uns certos problemas ainda e deixar o mercado bem ainda ativo, né? Bem preocupado ainda. Na Bolsa de Chicago aí o pessoal está focando nos grãos aí para nesse momento, principalmente para essa nossa Uhum. região aí, né? Para confirmação de dados. Marco, uma boa semana para ti, tudo de Para bom, nós, viu? Sei que tu tá saindo aí para uns dias de descanso, bom descanso. para nós, né? Aproveite. Porque eu sei que você também está na semana Também, que vem, você está sexta-feira de folga. estamos. Então, Sexta... na semana que vem, no nosso boletim da semana que vem, não somos nós dois que vamos estar. Por uma teu colega, coincidência, a gente nem sabia, ficamos sabendo agora, né? Que a nosso gente vai colega tirar férias. Então, na editor, segunda-feira vai ter outras chefe pessoas aí. Tilan Páscoa tá aí e E alguém o da Rural Alexandre, Clima. provavelmente, é com o Alexandre que Isso vocês aí. vão ter. Mas a gente volta no começo de fevereiro aí Tamo a aí, todo claro, e gás. segue o baile, como a gente diz por aqui. Obrigado, Tá Marco. bom? Boa semana a Obrigado todos. você, a todos, a todos.